Olá, seja muito bem-vindo à série Escalabilidade de Vendas. Nós vamos falar sobre 10 temas que podem fazer você vender mais e melhor comprovadamente, sob a ótica de empresários do mundo real, sem aquela falsa expectativa de que com poucos movimentos rápidos você consegue atingir seu objetivo. Se você é um empresário há mais tempo, como eu, você sabe que não existem fórmulas mágicas. A fórmula do sucesso é você fazer repetidamente as coisas muito bem feitas, apostando no básico. Já sabemos que os feitos extraordinários são, na verdade, uma série de empilhamento de atividades, atos, da disciplina do dia a dia, de coisas nada extraordinárias, mas que feitos de uma maneira recorrente e consistente, elas se tornam, então, extraordinários. Eu gosto sempre de trazer um exemplo, quando eu falo disso, do Gabrielzinho. O Gabrielzinho é aquele para-atleta olímpico, ou um atleta paraolímpico, vamos chamar assim, que talvez seja o jeito certo, em que ele basicamente faz um movimento muito bem. Ele faz um abdominal. Então você vê ele na piscina ganhando e chegando na frente de todo mundo. E o Gabrielzinho, ele passa o dia fazendo abdominais, afinal é o principal movimento que ele tem, talvez dentro dos recursos que ele tem seja o único recurso. E ele não se incomoda de fazer isso repetidamente, uma vez que o objetivo dele é conquistar a medalha de ouro. Quando a gente fala de escalabilidade, de processos de vendas, a gente tem que vencer justamente essa barreira, que é fazer com que nosso time, nossos vendedores, façam algo repetidamente que vão trazer, de novo, uma atividade nada extraordinária, vão tornar um feito extraordinário. E a escalabilidade que a gente tanto fala passa por aí. Vamos ao item 1, então, dos 10 da previsibilidade ou da escalabilidade das vendas. O primeiro deles é o processo de vendas. Eita, nomezinho difícil, hein? Falar isso para um diretor de vendas, para um gerente de vendas, para um vendedor, e quanto mais a gente vai descendo na hierarquia, é quase uma ofensa. Alguns preferem talvez até que você xingue a mãe dele, do que você propriamente diga processo. A palavra processo traz um engessamento, traz uma dureza, traz assim uma impossibilidade de criar, de fazer algo novo, de fazer algo diferente, que justamente são as principais armas dos times de vendas, das áreas comerciais, né? O vendedor, ele consegue ter uma criatividade, ele consegue inovar, ele consegue sair de uma situação com muita habilidade, consegue persuadir, enfim, consegue se dar bem em um ambiente adverso a partir de movimentos muito rápidos e criativos. Ele tem uma alta adaptabilidade a diversos ambientes. Mas o processo tira um pouco isso, em contrapartida entrega uma série de outras coisas. Mas se o processo traz essa diversidade e dispara gatilhos na cabeça do vendedor, porque de fato podem ter sido muito judiados com processos às vezes mal feitos, às vezes mal construídos, às vezes até limitantes erroneamente, é o processo que faz com que pessoas diferentes entreguem resultados semelhantes. Então, se você quer ter um processo de vendas escalável e previsível, você precisa passar por processos. E por mais que seja dolorido, essa é justamente a alavanca de resultado que vai trazer a escalabilidade. Mas eu sei que esses dois termos estão meio poluídos, né? Escalabilidade, processo de vendas. Desde 2012 lançou-se o livro e todo mundo fala escalabilidade, processo, mas esquecem do fator humano, que é justamente colocar o time de vendas embarcado nisso. E para isso eu preciso vencer uma barreira para que o time de vendas compre essa ideia. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de processo de vendas, a maioria dos líderes, empresários, etc., fala, pô, faz todo sentido. Mas ninguém está disposto a vencer a dor que é implementar. As empresas, às vezes, têm processos de vendas e não são seguidos, ou não têm processos e, logo, não são seguidos. E aí você depende da possibilidade ou da inteligência de cada jogador, vamos chamar assim, de cada um dos vendedores, de fazer a sua forma. E essa, com certeza, é a forma mais improdutiva que a gente tem, quando cada um faz do seu jeito. Porque quando eu somo a inteligência de todos eles, eu consigo ter um formato, boas práticas, processos que fazem com que o time, na média, venda mais e melhor. Apoiado em quê? Em, de fato, algumas restrições, porque o processo exige isso, mas também numa disciplina de ter uma constância. Então, quando eu não estou vendendo, eu continuo prospectando, fazendo minhas atividades de vendas, e quando eu estou vendendo também. E isso faz com que a consistência do processo seja muito, muito, muito relevante. Lembrando de novo a questão da disciplina do esporte, que é quando você é o campeão olímpico, você está treinando, e quando você está querendo ser o campeão olímpico, você também está treinando. Então, fica essa dica aí para você olhar para o processo, que é de fato um ponto dolorido, mas são nas nossas maiores dores que nós conseguimos as nossas maiores conquistas. Acredite no processo, provavelmente ele não vai dar resultado em um mês, talvez não vai dar resultado em 2 e nem em 3, mas ao longo do tempo você vai ver que o que você fez de maneira constante, bem feita, prática e eficiente vai trazer um resultado exponencial.